Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje, dia 21 de março, sexta-feira, e a gente tem 10 jogos pela rodada, tá? Analisei cada um deles, vou te trazer meu palpite, minha análise completa. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, aqui é o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, a rodada de hoje recheada, são 10 jogos pela noite de hoje, galera. E sobre a rodada de ontem, mais uma rodada positiva, uma rodadinha tranquila de apenas 5 jogos. Era pra gente sair nos 4-1, mas o Knicks teve que entregar e perder por quase 30 pontos de diferença pro Hornets ontem também, tá? Time de Nova York tá complicado, família, passando fome em cima de fome aí, mas bora buscar que hoje vai sair esse dia maravilhoso, viu? Hoje analisei jogo por jogo, então bora pra cima. E galera, lembrando que palpite em jogador, múltipla e bingo, você encontra tudo de graça no meu grupo do Telegram, tá? O link tá aqui na descrição, é o segundo link na descrição. E também lá no meu Instagram, @binãobets, vai ter um bingo odd 100 pra vocês hoje, tá? Na noite de ontem, nossa odd 100 ficou por apenas um bloqueio de Draymond Green e 2 rebotes de Karl Anthony Towns, tá? Por isso aí a gente não pegou uma odd 122, família, de 100zinho para 12 mil. Então, só palpite quente lá no Instagram, @binãobets, então já segue lá. E galera, lembrando que final de semana, nossa análise da rodada da NBA completa é lá no Instagram também, tá? Então, sábado e domingo vou postar o Reels em formato de Reels, né? Nossa análise da rodada. Então, não tem vídeo aqui no YouTube, que no YouTube a gente retorna na segunda-feira, de segunda a sexta, tem videozão aqui, beleza, galera? E pessoal, dito isso então, bora começar a falar dessa rodada de hoje, uma rodada cheia, rodada que promete e rodada com muita oportunidade. Bora lá! E o primeiro duelo que a gente vai falar hoje é entre o Washington Wizards e o Orlando Magic, tá? E galera, esse confronto já teve 2 capítulos na temporada e o Orlando Magic venceu os 2 com muita autoridade. Hoje o cenário só piora para o time do Wizards, tá? Que vem sem Malcolm Brogdon, sem Corey Kispert, né? E o time entra então totalmente desfalcado para esse jogo de hoje. E isso fora que os outros jogadores já foram todos trocados aí, tá? E galera, o time do Orlando também tem desfalques, tá? Tem Jalen Suggs fora e Cole Anthony como dúvida. Mas ainda assim mantém um sistema defensivo sólido que é top da liga em forçar erros e limitar segundas chances dos adversários, tá? Hoje a gente tem Paulo Banchero, que é o melhor jogador em quadra, e isso pesa quando o adversário tá todo remendado e tem uma defesa que, né, não é de se invejar. Então, galera, hoje a gente tem uma linha que é curta demais para um time que já mostrou total domínio nesse matchup, nesse confronto. Por isso que meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Orlando Magic, menos 3.5. Ou seja, confio que o Magic vença por pelo menos 4 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Orlando aqui e bora pro jogo 2 da rodada, bora lá! E agora falando de 76ers contra San Antonio Spurs, tá? E galera, os Sixers são literalmente o pior time da NBA contra o handicap, viu? Cobrindo apenas 37% na temporada. E hoje eles entram pra partida sem Joel Embiid, sem Kelly Oubre, sem André Drummond, então é um time completamente desmontado, galera. Já do outro lado, os Spurs também estão longe de serem confiáveis, né? Mas ganharam dos Knicks com autoridade no último jogo e mostram mais energia em quadra, beleza, pessoal? Então é um jogo feio, mais um momento, e a entrega coloca um valor aqui ao lado de San Antonio, que apesar de tudo tem um time mais completo aí, tá? Por isso que meu palpite para esse jogo então vai ser San Antonio Spurs, menos 2.5. Ou seja, confio que o Spurs vença por pelo menos 3 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com o San Antonio aqui e bora chamar o jogo 3 dessa rodada. Bora lá! E agora bora falar de Miami Heat contra Houston Rockets, galera. O Miami vive aí o seu pior momento da temporada, já que são 9 derrotas seguidas.
perdendo vantagem atrás de vantagem, falhando totalmente na execução, tá? E galera, mesmo com algumas derrotas apertadas, o clima parece de fim de festa, parece que já jogaram a toalha aí. Já o Rockets está em modo playoff, confiante o time com 8 vitórias nos últimos 10 jogos, elenco completo, defesa funcionando e jogadores comprados aí no sistema, tá, rapaziada? Então, a galera tá se empenhando muito para se entrosar geral, a galera nova aí, né? E mesmo jogando fora de casa, essa daqui é uma das linhas mais interessantes do dia. Por quê? Momento, motivação, consistência técnica, estão tudo aí ao lado de Houston, tá? Então, meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Houston Rockets, menos 2,5. Ou seja, confio que o Rockets vença por pelo menos 3 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza, galera? Então, vamos com o Rockets aqui e bora pro jogo 4 da rodada, bora lá! E galera, agora falando de Timberwolves contra Pelicans, tá? Os Wolves perderam pro Pelicans no último jogo, mas foi um confronto diferente, um tipo de jogo atípico aí, tá? E galera, hoje o time chega completo, com Anthony Edwards querendo mostrar serviço, e uma defesa que tem sido uma das melhores e mais sólidas da NBA, tá? Galera, já do outro lado, a gente tem New Orleans Pelicans, com Herbert Jones, Trey Murphy, que continuam fora, tá? E a defesa tem cedido mais de 120 pontos aos adversários quando joga fora de casa. Então, galera, é um jogo aí com cara de massacre. O jogo que o Timberwolves tem que vencer, já que é um Minnesota saudável e é um time muito difícil aí de segurar, tá? Então, hoje, confiando mais uma vez no Timberwolves, já deixou a gente na mão, mas não tem jeito de olhar para o outro lado aqui. Por isso que meu palpite para esse jogo vai ser Minnesota Timberwolves, menos 10,5. Ou seja, confio que o Wolves vença por pelo menos 11 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com o Minnesota aqui e bora pro próximo jogo de hoje, bora lá! E agora falando então de Oklahoma City Thunder contra Charlotte Hornets, tá? E pessoal, o Thunder segue embalado e é o favorito em uma linha absurda. Mas tem um detalhe importante aqui, pessoal. O Hornets venceu 4 dos últimos 7 jogos e, querendo ou não, vem mostrando alguma resistência, tá? Esse é um jogo de back-to-back para o Charlotte Hornets, o que pode preocupar. Mas se LaMelo Ball e Miles Bridges não forem poupados, eles têm potencial sim para segurar essa linha e pelo menos cobrir esse handicap que tá muito grande, galera. Hoje o Charlotte pode perder por até 24 pontos de diferença. É uma linha alta demais, mesmo com o domínio do Thunder, é um jogo para possível backdoor cover, tá? Ou seja, para o Charlotte conseguir cobrir aí essa linha gigantesca. Então, meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Charlotte Hornets mais 24,5. Ou seja, o Hornets pode perder por até 24 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza, galera? Então, vamos com o Hornets aqui e bora pro próximo jogo de hoje, bora lá! E agora falando então de Detroit Pistons contra Dallas Mavericks, pessoal. E galera, os Mavericks entraram em colapso aí, tá? Já que são 9 derrotas nos últimos 10 jogos, e uma lista de desfalques interessante demais aí, gigante, que inclui Kyrie Irving e outras peças importantes, tá? Galera, o time perdeu totalmente a consistência, a defesa e até a motivação dentro de quadra, tá? Depois de a troca de Luka Doncic aí, tá? Já do outro lado, a gente tem os Pistons, que é um time que vem crescendo com 2 vitórias fora de casa, embalados por um objetivo real, que é buscar o mando de quadra nos playoffs, galera. A gente tem um Pistons brigando por playoff nessa temporada, tá? Pra ver aí o poder que tá o time. Galera, Detroit tem tudo para dominar o Dallas fragilizado, sem liderança e sem peças importantes. Por isso que meu palpite para esse jogo, então, vai ser Detroit Pistons, menos 5,5. Ou seja, confio que o Pistons vença por pelo menos 6 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza, galera? Então, vamos com Detroit aqui e bora pro próximo jogo da rodada. Bora lá, joguinho demais hoje, hein? Muita oportunidade, bora! Antes de começar a falar de Jazz contra Celtics, eu quero te pedir, se estiver gostando do vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, beleza, pessoal? Que me ajuda muito aí. E galera, o Celtics é o time mais dominante da temporada, mas tem um problema recorrente,
que é não cobrir altos handicaps, tá? São apenas 30 vitórias em 69 jogos contra um handicap alto e um histórico ruim quando a linha passa dos 2 dígitos, tá? E galera, o Utah Jazz tá em modo tanque, aquele time que só defende, mas não ataca muito, tá? Mas já mostrou que consegue se manter competitivo, como no último jogo contra o próprio Boston, onde perdeu por apenas 6 pontos de diferença e era azarão por quase 20 pontos, beleza, galera? Então esse é um jogo pro Boston realmente vencer, mas sem passar o trator desse jeito que as linhas estão esperando, tá? Então o backdoor cover é realidade aqui, vamos com o Jazz na linha gigante, e meu palpite para esse jogo vai ser Utah Jazz mais 17,5. Ou seja, o Jazz pode perder por até 17 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vamos com o Jazz aqui e bora pro próximo jogo de hoje, bora lá! E agora falando então de Phoenix Suns contra Cleveland Cavaliers, tá? E galera, o Cleveland entra completo para esse jogo de hoje, enquanto o Suns vem sem Bradley Beal e tem Grayson Allen como dúvida, tá? E galera, o time de Phoenix até teve boas vitórias recentemente, mas a profundidade do elenco vai pesar muito nesse confronto, tá? No último duelo entre as duas equipes, pessoal, o Cleveland venceu por 118-92, ou seja, uma vitória com muita autoridade aí, tá? E agora, com todos saudáveis, é o momento ideal para dar um basta na sequência ruim, beleza, galera? É o melhor elenco, mais equilíbrio, um histórico recente bem favorável, é um dos melhores times da NBA aí nessa temporada, não tenho o que falar, tá? O Suns deixa a desejar demais. Então, meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Cleveland Cavaliers, menos 3,5. Ou seja, o Cavs deve vencer por pelo menos 4 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Cavaliers aqui e bora pro 9º jogo da rodada. Bora lá! E agora falando então de Portland Trail Blazers contra Denver Nuggets, galera. E pessoal, os Blazers vêm aí de 3 vitórias seguidas em casa, com o Anfernee Simons jogando o melhor basquete aí da temporada, tá? E galera, o time é outro quando atua em Portland, vem embalado, jogando com confiança e muito mais energia dentro da própria casa, tá? Já os Nuggets estão completamente comprometidos pelos desfalques, tá? Já que vem sem Nikola Jokic e tem Jamal Murray e Aaron Gordon listado como dúvidas, tá, pessoal? E galera, mesmo que joguem, não vão estar 100%. Já que estão carregando lesões antigas aí, tá? E galera, quando o Jokic não joga, o Denver perde sua identidade de criação de jogada, transição de quadra, tá? Já que Jokic é a mente inteligente por trás aí do time. E galera, então, mesmo sendo raro de ver o Portland como favorito, o time venceu os últimos 8 jogos quando entra com esse status, tá? E contra um Denver todo remendado, é um jogo para vencer e não só cobrir o handicap. O valor total na vitória dos Blazers em casa tem valor aqui para hoje, tá? Por isso que meu palpite para esse jogo, então, vai ser Portland Trail Blazers para vencer a partida de hoje, beleza, galera? Então, vamos chamar na vitória do Blazers e bora pro 10º e último jogo de hoje. Bora lá! E antes de começar a falar do último jogo, eu quero lembrar que amanhã nossa análise da rodada vai ser lá pelo Instagram, @binãobets, beleza? Então já segue lá e não perde tempo. E se quiser palpite para jogador dessa rodada, já clica aqui no segundo link da descrição e vem pro meu grupo grátis. E pessoal, falando então de Grizzlies contra Clippers, tá? O Clippers está jogando o seu melhor basquete da temporada, já que são 7 vitórias nos últimos 8 jogos, incluindo uma vitória convincente sobre o Cleveland Cavaliers. Mais importante ainda, o time tá completo e saudável, algo que é raro aí pro Clippers, tá? E galera, já o Grizzlies continua na luta contra lesões, vem sem Ja Morant e também sem Brandon Clarke, tá? Resultados são 8 derrotas nos últimos 10 jogos contra o handicap aí, tá? Galera, hoje o Clippers é favorito e é uma linha até que baixa, tá? É um típico jogo em que o Clippers põe intensidade e domina do início ao fim. Então, meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Los Angeles Clippers, menos 3,5.
Ou seja, o Clippers deve vencer por apenas 4 pontos de vantagem, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Clippers aqui e bora finalizando as nossas análises, galera. Ó, já segue lá no Instagram para pegar as análises do final de semana e já entra lá no grupo grátis, tá com o link aqui na descrição, para pegar os palpites em jogador, galera. E pessoal, dito isso então, vou finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Eu quero que você deixe o seu comentário se concorda com todas as análises, o que achou do vídeo, que é muito importante para mim saber, tá? Já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E ó, muito obrigado por terem assistido até aqui, pela confiança de mais um dia e até amanhã lá no Instagram e até segunda-feira aqui no YouTube. Tchau, tchau!